Para criarmos o recurso prova para os alunos, nós vamos até em Cursos. Depois escolhemos a disciplina da turma e vamos até Ações aqui nesse segundo ícone. Se eu já tenho um tópico criado e quero criar abaixo desse tópico, é só clicar no recurso. Agora, se eu não tenho, eu crio o tópico. Vou chamá-lo de primeiro trimestre. E agora eu posso criar um recurso, então, eu vou até prova. Aqui eu vou dar o nome da prova. Importante que seja um nome bem claro para que o aluno identifique no seu portal. Eu vou chamar aqui apenas de prova para facilitar. Mantenho então a nota máxima de 10 e mínimo de 7. O limite de resoluções eu coloco para uma, ou caso o aluno possa fazer mais de uma vez a mesma prova, eu aumento esse número. Aqui na etapa é importante, nós vamos manter a 1, a padrão, a etapa 1, que é o primeiro trimestre, mas a partir do segundo trimestre precisamos ficar atentos para alterar. Nesse momento, etapa 1. Quanto ao gabarito, eu vou colocar aqui para não mostrar, já que há alunos que farão em casa e outros na sala. Não mostrar o gabarito, mas depende de cada situação. Aqui o professor pode decidir se ele vai mudar a posição das questões. Quanto a alternar a posição das opções já aparece marcada, você pode desmarcar caso não queira. Aqui esse ponto em exercício, se eu não quero que essa prova integre com o diário de classe, eu marco exercício, mas não é o nosso caso. Nesse momento nós vamos deixar desmarcado, nós queremos que essa prova seja automaticamente levada para o diário de classe. Apareceu um novo recurso aqui chamado de emitir recibo, caso queiramos uma impressão então com todos os recibos dos alunos que entregaram. Nós temos aqui a opção da prova de recuperação, mas ela não cabe a nós em escolas, porque só pode ser feita uma única vez para o curso. Como usamos um curso para o ano inteiro, ele não vai fazer sentido, a não ser que usemos somente para a recuperação no final do ano. E aí, posso avançar então para a segunda opção. Se eu tenho um banco de questões já pronto, eu posso utilizar esse banco de questões, dizer qual o número dessas questões objetivas que eu quero que ele sorteie e o número de questões discursivas. No nosso caso, nós não temos ainda um banco de questões, eu vou para cadastro das questões. Aqui então eu vou cadastrar as minhas questões. Eu posso recorrer ao banco de questão para selecionar uma determinada questão. Aqui eu seleciono o curso ao qual eu já tenho alguma questão cadastrada. Eu não tenho talvez aqui nenhuma, vou pegar uma aqui só de exemplo. O tópico, como não tem nenhum tópico lá, vou pegar uma então que tenha pelo menos um tópico. Eu seleciono um tópico e aí eu poderia pesquisar pela questão ou clicar em buscar para trazer todas. Como não há nenhuma questão aqui, a gente não tem como simular, mas bastaria você selecionar a questão e clicar em confirmar. E a questão viria automaticamente então aqui para essa nossa nova prova. Nesse momento a gente vai criar as nossas questões. Vou clicar em questão. Aqui eu tenho 3 possibilidades de questões: objetiva, de múltipla escolha ou descritiva. Eu vou colocar aqui então no enunciado, chamar ela apenas de enunciado, mas é importante que coloque aqui então a descrição correta do enunciado dessa questão. E aqui então as alternativas. Eu posso clicar aqui em mais opção para acrescentar quantas outras alternativas forem necessárias. Importante, antes de eu passar para a próxima questão, que eu marque qual é a questão correta. Se eu optar por múltipla escolha, eu posso marcar então mais de uma questão que é correta. E tem a opção aqui da descritiva. Importante lembrar que quando a prova tem uma questão descritiva, a nota já não aparece para o aluno, somente depois que o professor corrige a questão descritiva. Eu vou voltar então para a objetiva, vou marcar novamente a minha questão que é correta e vou até num pré-visualizador. Serve para a gente ver como é que ficou a nossa questão. Eu clico em fechar e posso avançar para uma próxima questão. Novamente então enunciado.
e marco qual é a questão correta. Se eu não marcar qual é a questão correta, esse botão salvar não vai ficar habilitado. Vocês percebem que aqui embaixo, então, ele já mostrou para mim que existe uma questão e uma segunda questão. À medida que eu vou inserindo novas questões, ele vai aumentando esse número para que a gente possa controlar. E eu posso voltar às questões anteriores para fazer uma correção ou algo parecido. Depois de terminar o cadastro das questões, eu posso ir em pré-requisito. Esse ponto aqui é importante. Se eu fiz alguma atividade anterior, eu apresentei algum recurso para o aluno e ele precisa visualizar esse recurso antes de fazer a prova, eu marco isso como essencial. Vai aparecer aqui então nessa área um campo onde eu marco que aquele recurso é necessário, é um pré-requisito para que o aluno faça a prova. E ele então não vai conseguir fazer a prova enquanto ele não acessar aquele conteúdo, certo? Após isso eu posso clicar em salvar. A partir desse momento a prova já está disponível para o aluno. Se eu não quero que essa prova fique disponível agora, mas ela tem uma data específica para iniciar e para terminar, eu vou até aqui esse menu superior em turma, seleciono aqui através da flecha da seta para baixo para eu acessar aquele recurso que eu criei. Está aqui, prova. Eu venho aqui até o símbolo do calendário e vou dizer que essa prova fica disponível a partir do próximo dia. Nesse caso aqui, dia 26/2 de 2021. A partir de que horas? A partir das 8 horas. E ficará disponível no mesmo dia, a partir das 12 horas. E eu inclusive posso bloquear a visualização dessa prova. Eu clico em salvar e ela já está agendada. Caso tenha alguma dúvida, eu estou à disposição para ajudá-los.